E aí pessoal, tudo bom? Mais uma aula de resistência dos materiais, dando continuidade da aula passada, ok? Recapitulando, reiterando alguns conteúdos em relação à aula passada, para quem assistiu, nós falamos sobre estrutura, elementos estruturais, os componentes desses elementos, a discriminação de cada um deles, tá certo? Então a gente viu o que seria uma estrutura na esfera da engenharia, né? Para quem não sabe, a estrutura nada mais é que a interação dos elementos estruturais. Os elementos estruturais são laje, viga, pilar e fundação. Então, quando eu tenho a ligação de todos esses elementos, quando eu tenho a interação, a união deles, eu tenho a formação de uma estrutura. Onde a principal função de uma estrutura é absorver as cargas atuantes nela e transportar e direcionar essas cargas para o solo, assim colocando a estrutura em total equilíbrio, fazendo com que ela permaneça de pé. Já na aula de hoje iremos trabalhar os apoios ou vínculos dessas estruturas. E cada vínculo e cada apoio desse existe uma reação. Então iremos trabalhar os tipos de vínculos, o que seriam vínculos, as reações de apoio provocadas nesses vínculos, as classificação dessas estruturas em função de suas reações e iremos trabalhar também o que seriam as equações de equilíbrio, ok? Então vamos dar adiante, vamos dar continuidade no nosso conteúdo. No material de apoio de vocês também tem as observações aqui para que vocês possam estar lendo, que é muito importante para vocês saberem o que se pede no material, ok? Então, iremos começar falando de vínculos ou apoios. Ambos é a mesma coisa. Se apoio é a mesma coisa que vínculo e vínculo é a mesma coisa que de apoio. O que são vínculos? Vínculos nada mais é que componentes estruturais ou parte de uma peça estrutural que impede o movimento em uma ou mais direção, tá certo? Quando eu tenho um vínculo ou um apoio, ele tem a função principal de restringir um ou mais movimentos da estrutura. Então esses vínculos são uma espécie de ligação entre os elementos estruturais. Os elementos estruturais, acabei de falar agora há pouco, que são laje, pilar, viga e fundação. Quando eu tenho a ligação entre uma laje e uma viga, essa ligação é formada por apoios ou vínculos. Quando eu tenho a ligação entre uma viga e um pilar, a ligação desses dois elementos estruturais é feita através dos vínculos ou apoios, tá certo? Aqui na figura eu vou mostrar para vocês. Aqui no sentido horizontal eu tenho uma viga. Vocês podem observar que essa viga está sobreposta aos pilares. A ligação, a união desses dois elementos estruturais nesse pontozinho aqui, ela é feita através de um vínculo ou um apoio. Na verdade, costumamos chamar mais de apoios, porque esse apoio serve para que o outro elemento estrutural seja interligado a ele, tá certo? Então, quando eu tenho a união num ponto, especificamente nessa figura aqui, nesse ponto aqui, é o encontro do pilar e da minha viga. Então aqui eu tenho um apoio. Esse apoio é importante para fornecer essa ligação dentre esses dois elementos estruturais, que é a viga e o pilar. Ok? Então esse vínculozinho aqui, ele tem a função principal de impedir movimentos da minha estrutura. Quando faz essa ligação entre os dois elementos estruturais, a tendência é dar uma rigidez. Essa rigidez vai impedir alguns movimentos para que a estrutura não venha a cair. É a mesma coisa que imaginemos uma trave de futebol. A trave de futebol ela tem duas barras verticais e uma horizontal que é denominado como travessão. O travessão, para ser ligado nas duas traves, ele precisa de uma solidarização. Essa solidação, no caso, essa união entre o travessão e a trave de futebol, é feita através de um apoio, de um vínculo. Esse vínculo permite que o travessão não venha a cair quando a bola bate nele e ele não venha a romper, sei lá, alguma coisa do tipo. Então dá para perceber que os vínculos ou apoios têm essa função de impedir movimentos translativos que
faça com que a minha estrutura entre em colapso. Então ela não irá permitir que a minha estrutura venha a se movimentar, venha a se entrar no estado de colapso. Quando eu trabalho com os vínculos ou apoios, eu tenho que trabalhar, levar em consideração os três movimentos: translação horizontal, que é o movimento horizontal, translação vertical e a rotação. Então quero que vocês guardem isso na consciência de vocês. Quando vocês trabalham com apoios direcionados à resistência dos materiais, vocês devem trabalhar com três tipos de movimentos, que é o horizontal, o vertical e o rotação. Ah, Clebson, não me entendi, me explica novamente. Vejamos bem, pessoal. Conforme eu falei, aqui eu tenho uma viga, tá? E nessa vigazinha eu tenho dois pilares. É como se fosse uma trave de futebol. Se eu pegasse, colocasse força para empurrar a minha viga no sentido horizontal, eu estou empurrando a minha viga nesse sentido, essa viga irá cair? Não, não irá cair. Se ela estiver ligada aos pilares, ela não vai se movimentar. Então esse vínculo aqui está impedindo o que? O movimento horizontal, o movimento de translação horizontal. É que quando eu empurro, aplico uma determinada carga no sentido horizontal, ela não vem a se movimentar no sentido horizontal, tá certo? Outro exemplo, outro tipo de movimento, já o movimento vertical. Se eu pegar a minha viga e empurrar ela de baixo para cima, se ela estiver interligada aos meus pilares, ela não vai se movimentar no sentido vertical. Então, se eu empurrar ela para cima, ela não vai se movimentar, não vai ocorrer um movimento de translação vertical. E se eu empurrar ela de cima para baixo, ela também não vai se movimentar, ela não vai cair. Então, se eu pegar, e outro terceiro movimento, se eu pegar e tentar rotacionar, torcer essa minha viga aqui, ela também não irá rotacionar. Por quê? Porque o vínculo, o apoio vai impedir, vai restringir esse movimento. Eu não posso empurrar a minha viga no sentido horizontal, eu não posso movimentar a minha viga no sentido vertical, eu não posso rotacionar a minha viga de acordo com os ponteiros do relógio. Então, dá para perceber de início que os apoios têm essa função principal de impedir os movimentos. Quais os movimentos existentes numa estrutura? Horizontal, vertical e rotação. Seja em resistência dos materiais, seja na física, seja em qualquer outra esfera, os vínculos têm essa função principal: impedir movimentos. Movimentos horizontal, quando eu tento empurrar a minha estrutura, ela não consegue se movimentar no sentido horizontal. No sentido vertical, quando eu tento movimentar a minha viga no sentido vertical, ela não vai se movimentar. E quando eu tento girar a minha estrutura, que eu não irei conseguir. Por quê? Porque ela está solidarizada entre os elementos estruturais, está unidas entre eles. Essa união é através de vínculos, através dos apoios, certo? Então eu poderia dizer que esse pilar aqui, a cabeça desse pilarzinho aqui, ela vai servir de apoio para suportar a minha viga. Então nesse ponto aqui eu tenho uma ligação esta que vai impedir os três movimentos: horizontal, tanto para a direita ou para a esquerda, o vertical para cima ou para baixo, ou de rotação, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nenhum desses três movimentos eu não vou conseguir realizar, porque o apoio irá me impedir, certo? Existem alguns tipos de apoio estrutural que você precisa aprender a identificar ao analisar os sistemas estruturais. Então a engenharia civil ela tem um foco principal de análise estrutural, interpretação das estruturas. Então toda estrutura tem um tipo de vínculo, tem um tipo de apoio. Então nós iremos aprender a identificar que apoios, que vínculos são estes, tá certo? Porque a partir do processo de identificação é possível realizar cálculos matemáticos para colocar a nossa estrutura em equilíbrio, encontrar
encontrar as reações de apoio geradas naquela estrutura para que, com a ação das cargas, ela não venha entrar em colapso. Vou explicar isso mais adiante, passo a passo, como é que se faz esse roteiro todinho, tá? Então, toda estrutura, ela precisa de um equilíbrio. Mas por que esse equilíbrio, Clebson? Porque se minha estrutura não estiver em equilíbrio, vai acontecer o que com ela? Sim, muito bem. Ela vai entrar em colapso, ela vai cair. Imagine só um rapaz, alguma pessoa andando na corda bamba. Se ele não tiver um equilíbrio na corda bamba, o que é que vai acontecer com ele? Isso mesmo, ele vai chegar e vai cair. É a mesma coisa das estruturas. Se a minha estrutura não tiver um equilíbrio entre os componentes estruturais, ela vai entrar em colapso, tá certo? Mas para saber se a minha estrutura ela está em equilíbrio, quando eu for realizar os procedimentos de cálculos para saber se ela está em equilíbrio ou não, é necessário, é muito importante eu reconhecer os tipos de apoio estrutural que estão presentes naqueles elementos. Então, a partir da identificação desses elementos de apoio, é possível encontrar as reações provocadas neles para assim poder colocar a estrutura em equilíbrio. Ah, Clebson, eu não estou entendendo nada, é muita teoria, eu quero ver alguma forma didática. Sim, então vamos para os desenhos, né? Então, conforme eu falei anteriormente, apoios ou vínculos estruturais são elementos de ligação. Eles servem para ligar uma laje numa viga, uma viga num pilar, um pilar numa fundação, etc, etc, tá? Mas só que os vínculos ou apoios, existe classificação para eles, tá certo? Eu falei anteriormente que a principal função dele, além de fazer essa ligação entre os elementos estruturais, é restringir os movimentos da estrutura, os movimentos horizontais, verticais e de rotação. Eu não irei conseguir realizar um movimento horizontal, vertical ou de rotação da minha estrutura se ela estiver interligada entre os elementos estruturais, ou seja, se ela estiver munida de vínculos, de apoios, tá certo? Então, tipos de apoios ou vínculos estruturais. Os vínculos, pessoal, eles podem ser classificados em função do número de movimentos que impedem. Portanto, temos 3 apoios com 3 graus de liberdade. Então, eu irei falar para vocês agora quais os tipos de apoios existentes nas estruturas. Eu terei o apoio móvel, tá certo? O apoio móvel é classificado como apoio de primeiro gênero. O apoio fixo é classificado de segundo gênero. E o apoio engastado, que é classificado de terceiro gênero. O apoio móvel, pessoal, que é o apoio de primeiro gênero, ele impede apenas um único movimento, normalmente o de translação, mas só que é o movimento de translação na vertical, tá certo? Então, o apoio de primeiro gênero, que é o apoio móvel, vai impedir o movimento vertical. Assim, ele só impedindo um único movimento, restringindo um único movimento, ele vai ser possível movimentar os outros 2 tipos de movimento, que é o horizontal e de rotação. Porque eu falei anteriormente, só existem 3 tipos de movimento na estrutura: o horizontal, o vertical e o de rotação. O do primeiro gênero só vai impedir um único movimento, que é o movimento vertical. Já o movimento horizontal, ele não vai impedir, e nem o de rotação. Tá certo? Seria mais ou menos assim, pessoal. Eu tenho a minha estruturazinha bonitinha aqui, show de bola. 2 pilares e uma viga. No ponto de encontro entre uma viga e um pilar, eu tenho uma ligação. Aqui eu teria um apoio. Um apoio do primeiro gênero seria o seguinte: se eu colocasse uma força de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz, a estrutura ia impedir esse movimento. Eu não conseguiria movimentar a minha estrutura nesses 2 sentidos, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Eu não conseguiria realizar esse movimento. Mas se eu pegasse, empurrasse a minha estrutura no sentido horizontal,
esse apoiozinho nesse pontozinho aqui não impediria o movimento. Eu conseguiria facilmente realizar, executar esse movimento. Eu conseguiria empurrar minha estrutura, tá certo? Ou se eu quisesse rotacionar minha estrutura, eu também conseguiria realizar tal processo. Porque se eu tiver apenas um único apoio do primeiro gênero, que é um apoio móvel, ele vai impedir um único movimento, que é um movimento vertical. Já o movimento horizontal e o de rotação, ele não vai impedir, ele vai restringir. O símbolo adotado de um apoio do primeiro gênero, que é um apoio móvel, é mais ou menos assim, um triângulozinho e um tracinho embaixo, certo? Seria mais ou menos o seguinte, olha, quando eu aplico uma determinada força de cima para baixo, eu estou aplicando uma força vertical, certo? Se é o apoio do primeiro gênero, ele vai restringir esse movimento. Ele restringindo esse movimento, ele vai fornecer o quê? Uma reação de apoio. Terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação. Quando eu aplico uma força vertical no apoio do primeiro gênero, ele vai me dar uma reação vertical naquele ponto, que eu vou chamar de ponto A. Tá certo? Apoio de primeiro gênero impede apenas um único movimento. Que movimento é esse? Movimento vertical. Ele impedindo o movimento vertical, ele vai fornecer o que? Uma reação de apoio, certo? Então, primeiro gênero, quantas reações de apoio? Uma. Ok? Belezinho? Vamos nós. Aqui o desenho todo esquemático para vocês. Tá aqui um exemplozinho para vocês, ó, conforme eu falei. Aqui eu tenho a minha estrutura. Aqui embaixo eu tenho um roletezinho. Seria mais ou menos uma esfera. Se eu pegar, aplicar uma determinada força horizontal nessa estrutura, a tendência é que ela venha e caia para cá. Tá certo? Porque o rolete não vai conseguir impedir esse movimento. Ela vai conseguir se movimentar no sentido horizontal, tanto para frente quanto para trás, direita ou esquerda. Tá? Então vocês viram que ela não conseguiu restringir o movimento horizontal. Tá? Então se eu aplicar uma força de rotação, se eu pegar e tentar rotacionar essa viga, ela também vai cair, porque não tem nada, não tem nenhum tipo de apoio que possa impedir isso. Então facilmente ela vai virar para o lado. Então percebe-se também que esse vínculozinho aqui, que esse apoio aqui, ele não conseguiu restringir o movimento de rotação. Então ele vai impedir apenas que movimento? Sim, isso mesmo, o movimento vertical. Porque se eu tentar empurrar a minha estrutura para baixo, ela não vai, certo? Então esse apoiozinho aqui, ó, está impedindo o que? O movimento vertical. Eu não consigo empurrar ele para baixo. Quando ele impede esse movimento vertical, esse movimento de translação vertical, consequentemente a minha estrutura ela vai reagir. Se eu aplico uma força, eu vou ter o que? Uma reação. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade. Tá certo? Então, do primeiro gênero, existe quantas reações de apoio nele? Se ele impede um único movimento, ele vai fornecer uma única reação de apoio, reação vertical. Porque a reação sempre vai ser no sentido de impedimento daquele movimento. Se o apoio do primeiro gênero, que é o apoio móvel, ele vai impedir o movimento vertical, consequentemente ele vai fornecer uma reação de apoio no movimento vertical, ok? Vamos para o apoio fixo, que é do segundo gênero. Já o apoio fixo, pessoal, ele já vai impedir mais de um movimento, ele vai impedir dois movimentos. Normalmente, ele vai permitir, ele não consegue impedir o movimento de rotação. Ele só vai impedir o movimento, que é o deslocamento vertical ou horizontal. Porém, vai permitir o movimento de rotação. A sua simbologia é esta aqui, ó. Triângulozinho
a bolinha em cima, tracinho embaixo, achurado com linhas inclinadas, para dizer que ele está fixo em algum canto, ok? Esse é o símbolozinho que a gente vai utilizar muito isso aqui lá na frente, tá ok? Então percebe o seguinte, ó, na minha estrutura, eu vou desenhar, tá aqui o exemplo da minha estruturazinha, show de bola, perfeita, maravilhosa. Quando eu tenho essas estruturas aqui, se ela tiver um apoio do segundo gênero, que ele vai impedir dois movimentos, se eu aplicar uma força vertical, uma força horizontal, a minha estrutura não vai se movimentar. Por quê? Porque do segundo gênero impede quantos movimentos? Dois. O movimento horizontal e o movimento vertical. Então, se eu aplicar uma força horizontal, a estrutura não vai se movimentar. Se eu aplicar uma força vertical, a estrutura vai se movimentar? Não, porque ela vai restringir esses dois tipos de força aqui. Mas se eu aplicar uma força no sentido de rotação, a minha estrutura ela irá se movimentar, porque esse tipo de apoio ele não restringe o movimento de rotação, só restringe o movimento vertical e horizontal, só impede dois movimentos, certo? Aqui eu tenho um símbolozinho dele novamente, e eu sei que ele impedindo duas forças, vertical e horizontal, ele vai ter numericamente o tamanho, a quantidade de reações da forma de impedimento daquelas forças. Ou seja, se ele impede duas forças, ele vai ter duas reações de apoio. Eu falei para vocês que as reações de apoio, elas são referentes ao movimento que ele impede. Se ele impede um movimento vertical, ele vai ter uma reação de apoio no, movimento, no sentido vertical. Se ele também impede uma reação de apoio no sentido horizontal, ele vai ter uma reação de apoio no sentido horizontal, tá certo? Então esse Rzinho aqui significa reação de apoio horizontal. RV, reação de apoio no sentido vertical, tá certo? Se impede um único movimento, quantas reações de apoio? 1. Se impede dois movimentos, quantas reações de apoio? 2. Então vocês podem observar a quantidade de reações de apoios, ela vai ser numericamente igual à quantidade de impedimentos dos movimentos da minha estrutura. Se ela impede um movimento, quantas reações? 1. Se impede dois movimentos, quantas reações de apoio? 2. Lembrando que as reações de apoio vai ser referente o sentido de impedimento daquelas forças, tá certo? Se segundo o gênero impede a força, o movimento vertical e horizontal, a reação de apoio vai ser vertical e horizontal, de acordo com o impedimento do movimento da minha estrutura, ok? Já o terceiro gênero, pessoal, é como se fosse um engaste, ou seja, ele está solidarizado com a estrutura. Então ele é o mais eficiente de todos. Ele vai impedir os três movimentos, tá? Os dois de translação, que são o vertical e o horizontal, e o de rotação. É a mesma coisa que uma trave de futebol, como eu falei lá no exemplo anterior. Dois pilares e uma viga. Se eu aplicar uma força horizontal nessa minha estrutura, ela não vai se movimentar. Se eu aplicar uma força vertical na minha estrutura, ela também não irá se movimentar. Se eu tentar rotacionar a minha força, a minha estrutura, ela também não irá se movimentar. Então essa estrutura aqui, qual é o tipo de apoio que ela tem? Sim, do terceiro gênero, porque ela impediu os três movimentos: vertical, horizontal e de rotação, tá? O símbolozinho aqui de uma estrutura que ela é engastada é de acordo com essa figura aqui, com essa simbologia. Tracinho vertical, outro horizontal e uma achuriazinha no tracinho vertical. Pronto, aqui está dizendo que a minha estrutura ela é do terceiro gênero. Se é do terceiro gênero, vai impedir quantos movimentos? 3. Quais os movimentos? Horizontal, vertical e o de rotação.
certo? Que eu chamo de momento. Vou explicar mais na frente o que seria um momento, ok? Então, um apoio do terceiro gênero, ele vai impedir 3 movimentos. Ele impedindo 3 movimentos, vai acontecer o surgimento de 3 reações de apoio. Reação horizontal, vertical e de rotação. Porque ele vai impedir as forças verticais, horizontais e de rotação, que são as de momento. Então, consequentemente, para toda ação, se existe uma reação, ocorre o surgimento de 3 reações de apoio nesse vínculozinho aqui, ó, nesse tipo de apoio. Então, deu para perceber o que seriam as reações de apoio? As reações de apoio seria o surgimento de uma ação contrária do impedimento dos vínculos, tá? Se ele vai impedir o movimento vertical, ele vai ter uma reação contrária, não vai? Que reação é essa? Uma reação de apoio no sentido vertical. Se é do segundo gênero, impede quantos movimentos? 2. Consequentemente, irá aparecer 3 reações naquele apoio, né? Que é a horizontal e a vertical, porque ele restringiu 2 movimentos, horizontal e vertical. Se é do terceiro gênero, vai impedir quantos movimentos? 3. Vertical, horizontal e de momento. Consequentemente, vai acontecer o que? O surgimento de 3 reações de apoio. Tá certo? Vamos adiante. Um exemplozinho aqui. É a mesma coisa que eu mostrei anteriormente da trave de futebol. Essa estrutura aqui ela vai estar engastada no meu pilar através de um pino. Então, quando eu colocar a minha vigazinha aqui com a chapa de neoprene, que é uma chapa metálica, para fazer o engaste nesse pinozinho aqui, se eu tentar empurrar a minha estrutura, ela não vai se movimentar, certo? Com a força horizontal. Se eu tentar empurrar a minha estrutura para baixo, ela não vai se movimentar. Aqui é uma força vertical. Se eu tentar rotacionar a minha estrutura aqui, é uma força de momento, ela vai se rotacionar? Não. Então, esse apoiozinho aqui, que é esse pinozinho aqui, restringiu esses 3 movimentos. Uma força horizontal, que seria provocada pela ação do vento. Uma força vertical de cima para baixo, que possivelmente seria provocada pelo peso próprio da minha estrutura. E de uma rotação, que também seria possivelmente provocada pelo peso da estrutura. Então, esse apoiozinho aqui do terceiro gênero impediu esses 3 movimentos. Então, se eu perguntasse para vocês quantas reações de apoio eu teria nessa estrutura aqui, vocês já saberiam me dizer. Se restringiu 3 movimentos, terá 3 reações de apoio. Restringiu 2, 2 reações de apoio. Se impediu um movimento, uma única reação de apoio. Vamos a exemplos. Encontre o número de incógnitas na estrutura abaixo. O primeiro passo, pessoal, devemos identificar que tipo de apoio é esse para tentar encontrar o número de incógnitas, a quantidade de reações de apoio. Na minha estrutura número 1, eu tenho que analisar primeiramente esses 2 tipos de apoio aqui, ó. Veja bem que é um triângulozinho com um tracinho embaixo. É de qual gênero? Sim, do primeiro gênero, tá aqui. Até voltar para vocês assimilarem melhor o conteúdo. Tá vendo, ó, a simbologia dele aqui, ó, do primeiro gênero. Se eu sei que ele é do primeiro gênero, ele vai impedir quantos movimentos? 2. Em qual sentido? Vertical. Então vocês podem estar voltando aqui, ó, do primeiro gênero. Apoio móvel impede apenas um único movimento, normalmente de translação. Então ele vai só impedir o deslocamento o quê? Vertical, certo? Então se ele impede o movimento vertical, vai acontecer o surgimento de quantas reações de apoio? Uma, porque só vai impedir um único movimento. Então esse apoio aqui, ó, se é do primeiro gênero, ele impede um único movimento. Ele impedindo um único movimento, vai acontecer uma reação de apoio nele, que é a reação vertical naquele ponto. Tá? Eu vou chamar a reação de apoio no ponto A. Eu vou batizar que isso aqui é o ponto A, vou batizar que isso aqui é o ponto B. Então aqui eu tenho uma incógnita já, não tem? Que é uma reação de apoio. Pronto. Esse é de qual gênero? Primeiro também. Impede quantos movimentos? 1. Em qual sentido? Vertical. Se impede o movimento no sentido vertical, eu vou ter quantas reações de apoio? Uma. Em qual sentido?
vertical, que é sentido da forma de impedimento, tá? Então eu vou ter uma reação vertical no ponto B. Então aqui eu tenho quantas incógnitas? Duas. Muito bem. Então no exemplo 1 temos dois apoios de primeiro gênero, cada um nos dará uma incógnita. Sendo assim, teremos um total de duas incógnitas nessa estrutura. Tá certo? Então, quando vocês encontrarem um apoio de primeiro gênero, vocês já sabem que de imediato ele vai fornecer uma única incógnita. Cleberson, então se eu quisesse empurrar a minha estrutura, ela iria se movimentar no sentido horizontal? Sim. Se eu quisesse rotacionar a minha estrutura, ela iria se movimentar no sentido de acordo com os ponteiros do relógio? Ela iria rotacionar? Sim. Mas se eu quisesse movimentar a minha estrutura no sentido vertical, ela iria se movimentar? Não. Porque esse apoio de primeiro gênero só impede o movimento vertical. Ele permite o movimento horizontal e de rotação. Certo? Vamos para o segundo exemplo. Primeiro passo, aqui eu tenho uma estrutura que ela está apoiada por dois vínculos, dois apoios. Então eu tenho que identificar que apoios são esses, qual o gênero dele. Esse apoiozinho aqui é de qual gênero? Vou até desenhar para vocês aqui, ó. Só que não tem a bolinha em cima, né? Ó. Isso mesmo, do segundo gênero. Ele sendo do segundo gênero, ele vai fornecer quantas reações de apoio? Duas. Por que duas? Porque o apoio do segundo gênero, ele impede quantos movimentos? Dois. Ele impedindo dois movimentos, ele vai fornecer duas reações de apoio. E irá acontecer duas reações de apoio nele. Em qual sentido? Uma reação de apoio horizontal, que eu vou chamar de RH. RH porque eu botei no ponto A, tá? A e ponto B. E reação vertical no ponto B. Cleberson, mas por que surge uma reação horizontal no ponto A e uma reação vertical no ponto B? Porque o apoio é do segundo gênero. Do segundo gênero, ele vai impedir o movimento vertical e o horizontal. Quando ele impede esse movimento nesses dois sentidos, irá ser ocasionado o surgimento de duas reações de apoio no mesmo sentido. Esse apoiozinho aqui, qual gênero? Primeiro, ele sendo o primeiro, vai restringir quantos movimentos? Em qual sentido? Vertical. Então, se ele restringe o movimento vertical, ele vai permitir uma reação de apoio no sentido vertical no ponto B. Lembrando que estamos trabalhando com a terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma reação. Se eu impeço o movimento no único sentido, irá acontecer uma reação naquele mesmo sentido. É a mesma coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Então, no exemplo 2, temos um apoio do primeiro gênero, que é esse aqui, e um apoio do segundo gênero, que é este. O primeiro dá uma incógnita, já fizemos, e o segundo nos dá duas incógnitas. Teremos, então, três incógnitas ao total. Então, três incógnitas terá essa nossa estrutura. Exemplo 3. Primeiro passo, identifica-se os apoios. Esse apoio é de qual gênero? Segundo. Impede quantos movimentos? 2. Se impede dois movimentos, qual o sentido dos movimentos? Vertical e o horizontal. Então, vou ter quantas reações? Duas também, porque não impede dois movimentos. Em qual sentido? No mesmo sentido. Impede o movimento vertical, então vou ter uma reação vertical naquele ponto. Vou chamar de A também, tá? Se impede o movimento horizontal, eu vou ter uma reação horizontal naquele ponto. Se é do segundo também, é a mesma coisa. Impede o movimento vertical naquele ponto, que eu vou chamar de B. E impede o movimento horizontal naquele ponto também, que eu vou chamar de B. Então eu terei... Cleberson, e o sentido das reações? Está certo? Olha, essa convenção do sentido da reação fica a critério com a linha de ação da força. Se eu tivesse uma força sendo aplicada Fx nesse sentido aqui, nesse apoiozinho aqui, consequentemente a minha reação seria sentido contrário dela. Se a minha força estivesse para a esquerda, a minha reação seria para a direita, porque ao encontro da força com a reação,
essa ação irá se anular. Então a minha estrutura vai estar em equilíbrio. Aquele ponto irá estar no estado nulo. Ou seja, aconteceu um equilíbrio naquele ponto. Ok? Então, eu tenho quantos apoios aqui? 2 apoios. De qual gênero? Do segundo gênero cada apoio. Então, eu vou ter quantas reações de apoio? 2 reações de apoio em cada vínculo, em cada apoio. Tá? Exemplo 4. O exemplo 4 é o mais fácil de todos. Ó. De imediato, eu sei que esse apoio ele é do terceiro gênero. Se ele é do terceiro gênero, ele vai impedir quantos movimentos? 3. Em qual sentido? Vertical, horizontal e o de rotação. Então, se ele vai impedir esses 3 movimentos, eu vou ter quantas reações de apoio surgindo? 3. Reação vertical, uma reação horizontal e uma de momento. Eu chamei de MA porque eu vou chamar de um ponto de ponto A, tá? Então, vocês podem observar que cada vínculo ou cada apoio, ele fornece as incógnitas para vocês. Então é necessário vocês saberem efetuar a correta leitura na identificação daqueles vínculos, na identificação daqueles apoios, porque através da identificação é possível encontrarmos as incógnitas e reações de apoio naqueles vínculos, certo? Então, assim, eu espero que vocês tenham conseguido identificar os tipos de reações referente aos tipos de vínculos. Vamos adiante. Equação de equilíbrio, pessoal. Equação de equilíbrio eu vou dar uma ênfase maior na próxima aula. Mas eu queria desde já antecipar para vocês que toda estrutura necessita de equação de equilíbrio. Por que equação de equilíbrio, Clebson? Porque é através dela que conseguimos encontrar as reações de apoio provocadas na estrutura. Você viu que cada apoio desse aqui fornece uma incógnita. Para encontrar essas incógnitas aqui, precisaremos das equações de equilíbrio. Essas equações de equilíbrio nada mais é que a resultante das forças atuando na estrutura. Essas resultantes servem para encontrar essas incógnitas, essas reações de apoio, e assim colocá-las em equilíbrio, tá certo? Então aqui, ó, as equações de equilíbrio devem ser satisfeitas a fim de impedir que o corpo se translade com um movimento acelerado e que tenha rotação. Sabe-se que sempre devemos ter 3 equações de equilíbrio, mas eu não entendi por que 3 equações de equilíbrio. Porque numa estrutura, uma de praxe, vou desenhar minha estruturazinha. Eu tenho forças verticais atuando nela, né? Exemplo, Clebson, peso próprio, cargas acidentais, que eu falei que são cargas de pessoas, mobiliário, né? Eu tenho as forças horizontais, vou botar aqui, forças verticais. São várias forças, não é a única força vertical não. Você percebe que é uma carga distribuída, né? A carga atua em vários pontos. Eu tenho forças horizontais, né? O que seriam as forças horizontais, Clebson? Ação do vento. Tá? E eu tenho forças de momento, rotação. Eu vou explicar mais à frente o que seriam as forças de rotação. Desde já antecipo que força de rotação, que seria aquela força provocada pela força aplicada sobre uma determinada distância. Eu vou explicar mais à frente, passo a passo, que seria um momento, ou torque, o famoso braço de alavanca. Então aqui eu teria a rotação também. Então na minha estrutura, eu tenho 3 forças atuando nela. Eu tenho as forças verticais, as cargas horizontais e as cargas rotacionais, que é as cargas de rotação. Então, eu falei agora há pouco que os apoios existentes entre os elementos estruturais servem para impedir esses movimentos. Só que os apoios, os vínculos, eles diferem de um para o outro. Ele pode ser do primeiro, segundo ou terceiro gênero. Cada apoio fornece uma incógnita, como eu mostrei agora há pouco, as reações de apoio. Então, para encontrar aquelas reações de apoio, eu necessito dessas equações de equilíbrio, né? A equação de equilíbrio no sentido vertical, no horizontal, seria o somatório de toda a força horizontal deve ser igualada a zero, porque só assim eu irei conseguir encontrar o valor da minha incógnita. Essas forças verticais, o que seria essa equação de equilíbrio aqui? Seria o somatório de todas essas forças verticais igualada a zero. E o somatório dos momentos seria o somatório de todas as forças de momento igualada a zero.
Então essas três equações aqui, elas são essenciais para encontrar os valores da incógnita nas reações de apoio. Então, calma, eu não entendi, Clebson, eu tô com dúvida. Então toda estrutura tem as equações de equilíbrio? Sim, pessoal, as equações de equilíbrio são primordiais, são essenciais para você efetuar os devidos cálculos da estrutura. Então toda estrutura tem três equações de equilíbrio: somatório das forças horizontais, somatório das forças verticais e o somatório dos momentos. Então as três equações de equilíbrio são padrão para todo tipo de estrutura. Então toda estrutura que vocês virem por aí, elas têm três equações de equilíbrio, ok? Elas não mudam as equações de equilíbrio, elas não diminuem, sempre vão ser três. Então vamos classificar a nossa estrutura em relação às reações de apoio. As estruturas, em função do número de reações de apoio, elas podem ser classificadas através dos vínculos, porque os vínculos irão fornecer, os vínculos são a mesma coisa de apoio, tá? Os vínculos ou os apoios irão fornecer as incógnitas, as reações de apoio. A quantificação dessas reações de apoio é possível caracterizar o tipo da minha estrutura. Então, cada reação de apoio é constituída por uma incógnita, seja ela no sentido vertical, horizontal ou de momento, né? Essas incógnitas devem ser determinadas. Elas são determinadas pelas equações de equilíbrio, tá? Sei que está muito teórico, está muito assim espacial o conteúdo, mas assim, quando a gente for para a parte final mesmo, que é a parte de cálculo, iremos compreender maior, tá? Porque a equação de equilíbrio é um pouco complexa. Então vamos analisar. Então, conforme eu falei anteriormente, toda estrutura tem quantas equações de equilíbrio? 3. Toda estrutura, repetindo, toda estrutura tem 3 equações de equilíbrio e tem vínculos nela. Só que os vínculos podem ser do primeiro, segundo ou terceiro gênero. Cabe a vocês saberem classificar aquele vínculo. Então, nas estruturas hipostáticas, pessoal, é o seguinte: ela é aquelas estruturas cujo número de reações de apoio ou vínculos deve ser inferior ao número de equações fornecidas pelas condições de equilíbrio estático. As condições de equilíbrio, repetindo, seria as equações de equilíbrio, tá? Esse tipo de estrutura é ruim, pois não suporta todos os tipos de solicitações que forem aplicadas nela, pois possui vínculos insuficientes para garantir a sua total imobilidade. De imediato é o seguinte: primeiro passo, vocês devem identificar os vínculos ou os apoios da minha estrutura. Eu vou dizer que esse apoio é no ponto A, esse apoio é no ponto B. Esse vínculozinho aqui é de qual gênero? Bem, primeiro gênero. Você pode observar que ele tem uma barra embaixo, ele está móvel, ele não está fixado no solo, está solto, é móvel. Se é do primeiro gênero, impede quantos movimentos? Impede um único movimento. Em qual sentido? Vertical. Se impede o movimento no sentido vertical, eu vou ter o surgimento de uma reação vertical. Não é isso? No ponto A. E o vínculo do ponto B é de qual gênero? Do mesmo. Se é do mesmo, vai impedir quantos movimentos? Em qual sentido? Vertical. Se impede o sentido vertical, tem o surgimento de quantas reações? Uma. Em qual sentido? Vertical também. Reação vertical no ponto B. Então aqui eu vou somar quantas incógnitas apareceram na minha estrutura, quantas reações de apoio. Eu tenho uma reação no ponto A e uma reação no ponto B, que é igual a uma incógnita no ponto A e uma incógnita no ponto B. Então tenho quantas reações? 2 reações, é a mesma coisa que incógnitas, tá? E eu tenho quantas equações de equilíbrio? 3, porque eu falei que toda estrutura deverá sempre ter 3 equações de equilíbrio, tá? Então, quando você vê qualquer estrutura, de imediato você sabe que ela tem 3 equações. Então, vamos analisar a minha estrutura aqui, ó. Percebe-se que a minha estrutura, o número de equações é maior do que o número de reações, porque eu tenho 3 equações e há apenas 2 reações. Então, se o número de equações for maior que o número de incógnitas, que é a mesma coisa que reação, a minha estrutura pode ser classificada como hipostática, tá? Então,
A estrutura hipostática vai ser aquela estrutura na qual o número de equações é superior ao número de reações. Reações encontramos, equações sempre vão ser constantes. 3. Eu tenho 3 equações nessa estrutura e 2 reações. Então, o número de equações maior que o número de reações é hipostática. Certo? Conforme eu coloquei para vocês aqui, essa estrutura não garante total imobilidade. Por quê? Porque essa estrutura só vai impedir movimentos verticais. Ela não vai impedir movimentos horizontais nem de rotação. Então, se eu aplicar uma força horizontal, ela vai cair. Se eu rotacionar na estrutura, ela também vai cair. Estruturas isostáticas. As estruturas isostáticas, pessoal, é a estrutura que apresenta o número de equações igual ao número de reações. Lembrando que incógnitas e reações é a mesma coisa. Só deixar isso bem claro para vocês. Tá certo? Então, a estrutura pode ser classificada como isostática, que quando a quantidade de reações de apoio naquela estrutura é numericamente igual à quantidade de número de reações, número de incógnitas. Nesse caso, a estrutura ela consegue suportar todos os carregamentos postos nela, possui vínculo estritamente necessário para garantir a sua total imobilidade. Diferente da estrutura anterior. A estrutura anterior, ela não conseguia garantir a total imobilidade da estrutura. Já essa não. Essa, quando eu faço uma ação de carregamento, que é a colocação das cargas na estrutura, ela vai garantir a imobilidade daquela estrutura. Diferente da anterior, que ela não garante. Primeiro passo, eu devo identificar que tipo de apoio está presente na minha estrutura. Eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. Esse apoiozinho aqui é de qual gênero? Segundo gênero. Vocês podem observar que tem um triângulozinho, está colocado no solo, está fixo. Então, impede quantos movimentos? 2. Impedindo quantos movimentos? Esses 2 movimentos, quantas reações de apoio? 2. Ó. Reação vertical no ponto A e uma reação horizontal no ponto A. Se botar um Hzinho. Já identifiquei o vínculo do apoio A. Vou para o vínculo do apoio B. Qual gênero é ele? É um apoio móvel do primeiro gênero. Impede quantos movimentos? 1. Em qual sentido? Vertical. Se impede um movimento vertical e se impede um único movimento, vou ter quantas reações de apoio? 1. Em qual sentido? Vertical. Reação vertical no ponto B. Tem mais algum vínculo? Não, terminei. Agora vou totalizar a quantidade de reações presentes na minha estrutura. Eu tenho quantas reações presentes nessa estrutura? Eu tenho a reação horizontal A, reação vertical A e a reação vertical B. Então vou ter 3 incógnitas, 3 reações de apoio. 1, 2, 3. Então eu tenho 3 reações. Agora eu devo saber a quantidade das minhas equações de equilíbrio. Eu tenho quantas equações de equilíbrio nessa estrutura? As equações de equilíbrio elas são padrão. Então toda estrutura tem quantas equações de equilíbrio? Isso mesmo, 3 equações. Clebson, sempre vai ser 3? Sim, pessoal, sempre vai ter 3 equações de equilíbrio. Tá? Então vocês podem observar que o número de equações é igual ao número de reações. Então, quando a estrutura apresentar esse critério, ela pode ser denominada como estruturas isostáticas, quando o número de equações é igual ao número de reações, certo? Já as estruturas hiperestáticas, pessoal, é o contrário. É aquelas estruturas que apresentam o número de incógnitas, o número de reações maior do que o número de equações. Então, se a minha estrutura tiver mais reações do que equações, ela pode ser denominada como hiperestática. Essa estrutura também, igual a isostática, ela vai suportar todos os carregamentos postos nela, porque ela vai possuir vínculos superabundantes, superdimensionados, para garantir sua total imobilidade, tá? A mesma coisinha aqui para vocês, ó. Identifique qual o apoio de qual gênero. Esse apoio de qual gênero?
Segundo, impede quantos movimentos? 2. Se impede 2 movimentos, tem quantas reações de apoio nele? 2 também, ó. Reação vertical no ponto A e reação vertical no ponto, reação horizontal no ponto A. Aqui é o ponto B, eu vou dizer que é o ponto B. Então, se é do segundo gênero, quantos movimentos? Restringe 2 movimentos. Para toda ação, existe uma reação. Se restringe 2 movimentos, irá fornecer o surgimento de 2 reações. Reação vertical no ponto B e reação horizontal no ponto B. Então, vou totalizar minhas reações de apoio. Eu tenho quantas reações de apoio nessa estrutura? 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 reações. Nessa estrutura, pessoal, vou ter quantas equações? Lembra disso? Equações de equilíbrio. Quantas equações? 3. 3 equações, que são somatório das forças verticais igual a 0, somatório das forças horizontais igual a 0 e o somatório dos momentos igual a 0. 3 equações, as famosas equações de equilíbrio. 1, 2, 3. Toda estrutura, lembrando, toda estrutura deve ter essas equações. Deve não, ela vai ter essas equações. 3 equações. Agora eu vou numerar. Vou analisar. Nessa estrutura, a quantidade de reações, a quantidade de incógnitas é maior do que o número de reações, de equações. Então, eu tenho mais reações do que equações. Ela pode ser classificada como hiperestática. Quando o número de incógnitas, que é 4, é superior, maior do que o número de equações, é 3, porque 4 é maior do que 3, certo? Clebson, gostei. Me dá outro exemplo aí. Se eu tiver uma estrutura mais ou menos assim, pessoal. Desse tipo. Eu vou dizer que esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B. Vou identificar os vínculos, né? Esse vínculo aqui é de qual gênero? Terceiro. Impede quantos movimentos? 3. Se impede 3 movimentos, fornece quantas reações de apoio? 3. Uma reação vertical no ponto A, uma reação horizontal no ponto A, uma reação de rotação, que é de momento no ponto A. Chamei de momento A. Vou identificar o próximo vínculo, o próximo apoio. É de qual gênero? Muito bem, do primeiro. Então, fornece quantas reações de apoio? Apenas uma única reação. Porque impede um único movimento, que é o movimento vertical. Reação vertical no ponto B. Agora, vou totalizar. Eu tenho quantas reações de apoio nessa estrutura? 1, 2, 3, 4. 4 reações. E quantas equações? Sempre vai ser 3. Essa estrutura pode ser classificada com que tipo de estrutura? Olha, eu tenho 4 reações e 3 equações. O número de incógnitas, que é as reações, são maior do que as equações. Então, ela pode ser hiperestática, né? Porque quando o número de incógnitas é superior ao número de equações. Então, pessoal, é o seguinte, quando vocês quiserem classificar uma estrutura, vocês devem analisar os vínculos delas, né? Para saber quantas reações de apoio aquele vínculo fornece, quantas reações de apoio total que a minha estrutura vai fornecer. Quando você encontrar, fazer esse balanço, você vai conseguir comparar com as equações de equilíbrio. Se as reações de apoio for menor que as equações, estrutura hipostática. Se as reações de apoio for igual ao número de equações, isostática. E se o número de incógnitas, que é o número de reações, for superior às equações, hiperestática. Ok? Pessoal, então é isso. Forte abraço. Próximo a gente volta novamente. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês e abraços virtuais. Fui!